E aí, a atitude do outro pode ser um estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa. Como eu falei no início, eu estudo ainda astrologia, né? Eu trabalho com astrologia, mas a gente sempre está estudando. E há um tempo atrás, ano passado, eu estava questionando muito a astrologia, o que eu fazia, e eu vinha nos dias de muitos questionamentos. E numa determinada ocasião, uma pessoa me questionou sobre a astrologia. E eu fiquei muito brava, indignada. Eu falei que a astrologia existe independente dela acreditar ou não. Eu fiquei extremamente contrariada. E aí eu levei essa questão para minha tutora. Falei, ah, fulana falou isso, aquilo e tal. E aí ela falou, respira e me responda só uma coisa. Qual parte de você tem questionado a astrologia? Tem questionado o que você está fazendo? Aí eu tomei a consciência da responsabilidade. Toda aquela indignação, toda aquela raiva, não era com a outra pessoa, era comigo mesma. Porque eu não estava acreditando naquilo que eu estava fazendo. Então, aí nesse momento eu reconheci que a raiz daquele sentimento estava aqui dentro. E eram as minhas dúvidas, não eram as dúvidas da outra pessoa. Então, quando a gente toma consciência disso, e aí eu fui refletir, eu fui meditar e fui entender o porquê das minhas dúvidas. E hoje em dia, quando me questionam sobre astrologia, eu levo de maneira tranquila. E nem todo mundo precisa acreditar. Né? Não me incomoda o questionamento das outras pessoas, porque eu já tenho isso certo dentro de mim, e na ocasião eu não tinha. Eu assumi a responsabilidade. Eu trouxe para a consciência. Então, a pergunta dela foi um estímulo, né? Fez ressaltar a minha raiva, fiquei indignada, mas me trouxe também clareza e consciência. Então, é sempre a gente com a gente mesmo, é reconhecer é, essa raiz, que foi o que eu fiz nesse momento. E nem sempre a gente consegue, nem sempre é fácil. Né? Nesse ponto foi porque a minha tutora, além de astróloga, é psicóloga também, então ela trouxe isso para mim, né? E me ajudou muito nesse momento. Mas nem sempre é fácil a gente encontrar essa raiz. Gente, se vocês quiserem interromper, perguntar, por favor, tá? E aí ele traz 4 opções que nós temos, que nós sempre temos essa escolha. Nós sempre temos o poder de escolha, até mesmo não escolher. É um poder de escolha. Quando recebemos algo negativo, né? Eu fiquei indignada, fiquei brava. Né? No caso aqui, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. A primeira coisa é a gente se culpar. Poxa, eu realmente estou deixando a desejar, eu deveria ter notado isso, eu deveria ter percebido, eu já estou me penitenciando, eu já estou me culpando. E aí eu já o quê? Já baixo a minha autoestima, já me curvo a vergonha, a depressão, a tristeza, e fico com aquele sentimento de culpa. Né? E fico ali arrastando aquela corrente. E quando a gente está nessa situação, a gente fica literalmente arrastando corrente. Porque a culpa, eu acho que é uma dos piores sentimentos que pode existir, é o sentimento de culpa. E a gente vive se culpando mesmo sem ter culpa. Então, essa é a primeira opção. Muitas vezes é a que nós mais escolhemos. Né? A segunda é culpar os outros, culpar o interlocutor,
E normalmente essa acusação ela vem com raiva, né? Você é um ingrato, você não tem o direito de falar isso, geralmente os seus desejos é que são atendidos, eu faço tudo por você, porque geralmente quando a gente é acusado, a tendência é que a gente acuse também. Então aí a gente culpa, né? A gente aponta o dedo e demonstra a nossa indignação e argumenta. Então fica essa réplica, tréplica, né? Fica esse jogo de empurra-empurra, de acusações, que não leva a lugar nenhum, todos nós sabemos disso. Começamos a... Só fechar uma... Aí já no terceiro item, quando a gente começa a perceber os nossos próprios sentimentos de necessidade, parece que começa a iluminar, né, a consciência. Porque quando a gente consegue dizer, fique no aguardo, quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egocêntrica que você já conheceu. Porque preciso que você reconheça o meu esforço para levar em consideração suas preferências. Sendo assim, o foco está em minhas necessidades de reconhecimento. E aí a tendência é que o outro também se desarme, é que o outro também deixe baixar um pouco a poeira, porque você ali coloca, coloca a sua necessidade, você começa a balançar uma bandeirinha branca, né, nesse diálogo. Você demonstra que você também, e a gente brinca, às vezes eu também sou filha de Deus, né? Só que você diz o porquê, você diz o sentimento e você diz o porquê você ficou magoada. Isso é importante. O que eu mais aprendi nesse capítulo é que eu sinto e por que eu sinto. Não é só o que eu sinto, é o porquê que eu sinto. E o quarto, quando a gente consegue uma complacência maior, né? Ter consciência realmente das necessidades aí do outro. Você está magoada porque precisa que suas preferências sejam levadas em conta, colocar-se no lugar do outro, a chamada empatia, que é o mais desafiador de todos. E a gente fazer isso com sinceridade, com o coração, com o peito aberto. Então, essas quatro opções a gente tem de escolha diante de qualquer coisa, porque às vezes a pessoa nem fala, a pessoa olha, né? A pessoa demonstra fisicamente, porque nós sabemos que o corpo fala, fala muito, pronto, a gente já se retrai, ou a gente já fica emburrado, ou a gente, né, já esbraveja. Eu, por exemplo, tenho uma personalidade que eu me calo. Então, aqui é, para mim, um esforço, eu estou aprendendo a me comunicar. A Ana Lu, outro dia, falou da dificuldade de se comunicar. Teve uma outra pessoa que falou que fala na hora errada. Tá? Se eu ficar contrariada, eu me fecho. E aí as pessoas não sabem o que fazer. Né? E isso também não é bom. Por quê? Porque o ideal é que haja o diálogo. Ninguém é obrigado a adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo. A gente tem que verbalizar e verbalizar da melhor maneira possível, né? Da maneira mais empática, da maneira assim, mais compaixão possível. E aí Henry Ford disse assim: se há algum segredo de sucesso, consiste na habilidade de apreender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu.
Muitas vezes nós é, desfazemos uniões, parcerias, casamentos, enfim, relacionamentos, porque ficamos atentos e apegados somente ao nosso ponto de vista. E não nos responsabilizamos pelo que nós sentimos e acusamos o outro, como é o próximo slide. E o outro acusa a gente, quando o ideal é reconhecer nossas necessidades, desejos, expectativas, valores e pensamentos que temos e nos responsabilizarmos por eles. Aqui ele coloca alguns exemplos de expressões o quanto uma troca de palavra faz uma grande diferença, né? Uma simples frase, você me decepcionou por não aparecer na noite passada. Está tudo no outro, quando na verdade a CNV ensina. Fiquei decepcionado quando você não apareceu, porque eu queria discutir umas coisas que me incomodavam. Olha a diferença, gente. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como a gente peca por tão pouco. Fiquei bastante irritado quando cancelaram o contrato. Quando cancelaram o contrato, senti-me bastante irritado. Pensei que aquilo seria uma responsabilidade terrível. Nós, muitas vezes, e óbvio que no dia a dia, a gente não pensa muito para falar, mas quando for possível, é bom refletir. Pode falar, Lu. Tu deixou eu falar que eu não ouvi aqui. Sim, Tá. Ahn, vamos a um exemplo, tá? Atualmente, ou mais do que nunca, muitas pessoas vão ficando pelo caminho, tá? Mas elas vão ficando ainda nas nossas redes sociais, vamos dizer assim. E eu chamo isso até de parasitas, porque elas ficam ali, presentes, e não trocam palavras, não perguntam como está, ou que está com saudade, ou sei lá. Mas quando conviviam, eram, assim, hiper amigos ou se davam muito bem, certo? Ex-colegas, etc. E depois desse curso aqui, dessa primeira aula, eu tomei uma atitude. Aquilo estava me incomodando. Porque eu digo, pô, são pessoas que estão ali frequentemente e não interagem. Então, eu entrei perfil por perfil e disse, olha, eu quero que a minha energia dê mais uma movimentada, então eu vou manter nas minhas redes sociais só quem eu estou conversando e interagindo todos os dias. Então, por consideração à tua pessoa, peço que tu me desculpe, mas eu vim te excluir das minhas redes sociais por falta de comunicação. A gente não está se comunicando. Para meu espanto, todas as pessoas que eu fiz isso, nenhuma perguntou por quê, o que que houve, realmente faz tempo que eu não falo contigo, ou a gente não se fala. Nenhuma. Tá me entendendo? Então também eu vejo assim, ó, a questão de valores, não, eu tô vendo muito assim, ó, não fecha com meus valores, não tem por que andar perto, entendeu? Não sei se eu tô sendo radical, eu preciso entender isso aí também, né? Eu queria entender até que ponto eu tô sendo radical. Para que que eu vou manter aquelas pessoas que não agregam em nada?
inclusive usam das minhas informações, talvez, para rir da minha cara, sei lá, porque eu sou muito de rir, né? Sou muito de fazer, sou muito piadista. E só que eles não entendem isso. Eles entendem que eu sou desprovida de inteligência, só que não, porque nunca se deram trabalho de sentar e conversar. Então eu queria, tô sabendo, Violeta. Eu acho, não fechou com meus valores? Tchau, tchau. Eu quero perto de mim pessoas que pelo menos aproveitem o que eu tenho para dividir e que sejam gratas por isso, ou que pelo menos não demonstrem rir da minha situação, ou sei lá, das coisas que eu posto. Eu queria saber sobre isso, se tu puder me ajudar. Então, Nalu, obrigada. É assim, é aquilo que te deixa confortável, entendeu? Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu resolvi me separar, depois de 30 anos, algumas pessoas pouquíssimas me apoiaram. A grande maioria ficaram espantadas, me criticaram, me questionaram. E pessoas que eram bem próximas, eu tive que fazer o quê? Cortar relações. Mas assim, corte cirúrgico. Por quê? Porque não estavam respeitando a minha decisão, a minha escolha de vida. Trata-se da minha vida. Então, eu penso assim, eu deixo com você o que é seu e fico somente com o que é meu. E você faça isso também, entendeu? Se te deixa confortável, se você se sentiu melhor, excluindo essas pessoas que não agregam, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque as redes sociais são ótimas. Então, a gente reencontra pessoas, a gente troca informações, mas também é um campo minado de informações erradas, de fofoca, uma série de coisas. Então, se a gente tem esse poder de filtrar, por que não? E não se culpe, não tome isso como, será que eu estou sendo radical? Não, você está se preservando. Ótimo, foi exatamente como eu me senti, porque sozinha, isolada, por isolada, eu já me sinto. Então é o seguinte, vamos se isolar sem ter ninguém, abre aspas, para urubuzar minha vida, fecha aspas. É Pois não, isso aí. Érica. Dá Érica? para ouvir? Dá para ouvir, gente? Dá. Assim, ó, eu fiquei pensando aqui nessa pergunta da Nalu. Quando você fala, né? Será que eu fui muito radical? Talvez o que a gente precisa entender quando a gente toma algumas decisões seria o que eu estou querendo, o que eu estava requerendo que não está acontecendo, né? Pensar e identificar o que é a minha necessidade com essas pessoas. Quando eu escolho excluí-las, né? Fazer essa. Tem até um nome, né, que eles usam. Ah, esqueci o nome que eles falam sobre essa exclusão, né, nas redes sociais. Bloquear? Bloquear? Não, tem um outro nome, né, que eles falam. Cancelamento, né? Política do cancelamento. Quando a gente cancela as pessoas na internet, existe um porquê. E o importante é você entender esse seu porquê. Por quê? O que você está querendo? Porque, assim, às vezes, a gente quer algo das pessoas que, de repente, nós possamos fazer, né? Então, vamos supor, ai, estava pensando nisso esses dias, ai, eu queria que alguém me ligasse, me falasse um oi, um bom dia no final de semana, né? Essa é a minha necessidade, certo? De atenção, de cuidado. Aí, a pessoa, enfim, que eu pensei, não tem essa atenção e esse cuidado. E aí, geralmente, quando eu ajo assim, cancelei, não vou falar mais, que eu fiz isso, tá, gente, esses dias
Ai, que engraçado. Aí, quando eu fiz isso, eu falei assim: o que que eu estou querendo com essa minha atitude? Ou o que que eu gostaria dessa pessoa que ela não está me dando, que de repente eu mesma poderia oferecer isso, né, para essa pessoa. E aí eu cancelei. Quando eu cancelei, eu não me senti tão bem. Então é importante você também avaliar isso. Você está se sentindo bem com essa postura ou não, né? Ou será que eu gostaria de receber mais atenção dessas pessoas e eu não estou recebendo? Ou será que eu poderia dar mais atenção para essas pessoas que elas também não estão recebendo de mim? Então, assim, é realmente você olhar por todos os lados. E aí, vou dar o meu exemplo. Quando eu cancelei essa pessoa é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Eu cancelei pelo seguinte motivo: toda vez que eu preciso, essa pessoa não está disponível e eu sempre estou disponível, né? Então agora eu cansei de dar, eu quero também receber. E aí eu cancelei. Quando eu cancelei, a pessoa veio, apareceu, falou, nossa, e tal, não sei o que lá. Ou seja, essa minha atitude despertou algo nessa pessoa e essa pessoa começou a entrar em contato comigo. Começou a entrar em contato, entrar em contato, entrar em contato. E aí me caiu uma ficha. A minha ficha foi: essa pessoa não sabe me dar nada. Essa pessoa não consegue. Ela só consegue tomar de mim. A constelação familiar fala isso, né? Dar e tomar, assim. Essa pessoa só quer tomar. Eu tenho para dar? Aí eu fiquei pensando, eu tenho. Eu quero? Eu posso? Eu consigo? E aí a gente, lá na reforma, eu não sei se a senhora participou dessa aula, e é quando Não. o que é o bem, né? O que é fazer o bem? O que é o moral? É quando você pode, consegue e deseja. Qualquer situação. Você pode fazer o bem? Pode. Você quer fazer o bem? Não sei se eu quero. Então, é como se essas três perguntas, eu quero, eu posso e eu devo, se você coloca ela como sim, é porque você está na atitude correta, né? E aí eu fiquei pensando, bom, eu tenho para dar. Eu posso? Posso. Eu quero? Aí eu falei, acho que eu não quero. Por que eu não quero? E aí eu fiquei fazendo essas perguntas, por que não? Por que não? Por que não? E aí eu entrei numa outra questão que eu estou estudando agora, que é o meu orgulho e o meu egoísmo. O orgulho e o egoísmo, ele vem do sentimento de conservação. Eu quero me conservar do jeito que eu estou, eu não quero ultrapassar os meus limites, então eu me mantenho aqui, né? E aí, gente, eu comecei a perceber que mesmo que a pessoa não tinha para dar, eu tinha. E esse é o bem que Deus quer da minha pessoa. E aí, o que eu descancelei e comecei a oferecer. E aí, por eu oferecer mais do que o outro, esse outro também está me oferecendo. Então, assim, por que que eu estou fazendo essa provocação? Porque a gente não pode achar só que, não me agradou, eu cancelo e pronto. Tem várias outras coisas envolvidas, né? Tem a minha necessidade, que eu preciso olhar, tem a necessidade do outro, tem aquilo que eu posso dar, tem aquilo que o outro pode dar. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender além disso. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Será que Ele quer algo de mim, que eu saia da zona de conforto e faça o bem sem esperar nada em troca? O que que Ele está querendo? Então, assim, não é um simples cancelamento, me sinto bem e pronto. É importante. Aqui a gente não está para, como que eu posso dizer, falar assim, gente, vocês estão certos e pronto. Eu acho que a gente está aqui para refletir mais, né, sobre essas questões. Então, é importante, não só eu, como todos, né? Ok, eu não posso, porque assim, gente, a proposta desse curso, dessas aulas, é a gente refletir além do que a gente consegue refletir, tá? Então, por exemplo, qual que é o senso comum? Não gostei, cancelo e pronto. Ou gostei, chega a desconstruir tudo.
Então, qual é o meu sentimento? Qual é o meu sentimento em relação a essas pessoas? O que eu queria que elas fizessem por mim? O que eu poderia fazer por elas que eu também não estou fazendo? Então, é a gente começar a pensar fora da caixinha. Será que eu tenho compaixão para dar para essas pessoas e elas não têm comigo? Eu quero dar essa compaixão? Eu quero cuidar dessas pessoas? Eu estou cuidando de mim? Porque quando eu cuido de mim, eu tenho mais competência para cuidar do outro. Então, são várias questões que a gente tem que pensar, tá? Então, eu estou colocando aqui realmente provocações para a gente entender até que ponto o agir dessa forma vai trazer a compaixão que a gente está propondo aqui no grupo. Ou a proposta é trazer a compaixão nas relações. Será que essa relação ou essas relações não está precisando de um pedido? Ao invés de um cancelamento, a gente vai falar sobre isso daqui 3 encontros. Eu acho que é no 8º. Por quê? Às vezes, nós estamos chateados com essas pessoas porque a gente quer coisas delas. Só que elas não sabem. E nem a gente sabe direito o que a gente quer, né? E aí, o que acontece? É muito mais fácil para a gente não se expor e cancelar do que a gente realmente fazer um pedido. Então, por que eu tô batendo nesse ponto? Porque o propósito é a gente trazer a compaixão para as relações. Procurar sair e fazer o mesmo. Qual que é o nosso mesmo? Ou a gente se recolhe, ou a gente está na vítima, ou a gente está no vilão. É que você não pegou essa aula, mas a gente está assim o tempo todo. Eu estou na vítima ou no vilão, na vítima ou no vilão. A proposta é, vamos sair da vítima e do vilão e vamos entrar no protagonista. O que eu posso fazer de diferente nessa relação? Eu tenho condições para fazer? Eu estou bem para fazer? Porque às vezes a gente não vai estar bem, está tudo bem também, né? Às vezes a gente não tem também mais para dar e está tudo bem. A única coisa que a gente não pode fazer, procurando estudar e procurando expandir a consciência, é agir no automático, né? Simplesmente falar assim, não vou fazer e pronto. Não, vamos pensar. Vamos pensar um pouco mais, tá bom? Desculpa, gente, me estender, mas é porque realmente esta é a proposta da CNV, é ajudar a gente a olhar além daquilo que a gente está vendo. É entender o que está acontecendo com essas pessoas também, né? É se estender para o outro, mesmo se esse outro às vezes não se estende para nós. Porque assim, tem gente que não é importante, tá? Então, aquelas pessoas lá, 10 mil pessoas lá no Instagram que você nem conhece, ixi, o problema não são essas pessoas, o problema são as pessoas que a gente gosta, que a gente tem um sentimento. Como vai ser? A gente vai simplesmente cancelar? Será que a gente também não precisa oferecer algo? Então, assim, gente, pensem antes de tomar essas atitudes que pode ser que para voltar seja muito difícil, sabe? Sabe quando você toma uma atitude que você fala, tomei todo saco cheio, acabou. Aí passa um mês, 2, você fala, nossa, não precisava, né? Poxa, e agora? Como que eu vou fazer para reverter? Entendeu? Tá bom, gente? Então é isso. Essa é a minha contribuição. Érica, excelente contribuição, como sempre, né? Quando eu me referi e eu não me expliquei direito, eu pensei justamente nessa massa, né? Porque eu, por exemplo, tenho quase 5 mil amigos, entre aspas, no Facebook, né? Eu não penso, e desculpa, Ana Lu, eu não penso em Facebook com pessoas tão próximas assim, né? Então, com as pessoas próximas, realmente, tudo isso que a Erika falou, né? Agora, essas relações frívolas de rede social, que foi o que você perguntou, depois eu vi aqui no chat que você colocou alguma coisa de 7 anos, né? Eu dei o meu exemplo, e o meu exemplo, até hoje, eu não me sinto confortável. Então, realmente, foi um ciclo que se encerrou.
né? Mas eu ainda penso que se me deixa desconfortável eu buscar, não diria compaixão, mas ter esse outro olhar para o outro, e aí a CNV eu ainda tenho que aprender muito, né, e praticar muito. Eu hoje estou aqui numa fase que a gente vai ver mais na frente aqui, ranzinza, eu prefiro me recolher, ficar na minha, né? Então, assim, por isso é tão difícil. É muito bonito a gente falar, a gente fazer apresentação. A, a, a Érica, ela fala no Instagram, ela dá esse curso, ela explica, mas na hora da gente pôr em prática, a gente cai. E a gente cai uma, e a gente cai duas, e a gente pede para Deus, para o universo, para quem você acredita, né? Eu preciso retomar, né? Eu preciso fazer diferente. Então, assim, rede social, para mim, é bem superficial mesmo. Eu cancelo mesmo, eu excluo. Agora, as relações que são próximas independem de rede social. São aquelas pessoas em que você sabe o dia do aniversário e o Facebook não precisa avisar. Essas pessoas que lhes são caras, essas sim, como a Érica falou, a gente precisa se ajoelhar e pedir a Deus compaixão, complacência, sabedoria, e muitas vezes são as mais próximas, as que mais nós amamos, e que mais nos amam, é que vem o desafio maior. Filhos, pai, mãe, irmãos, marido, esposa. É daí que muitas vezes vem esse desafio, vem essa dor maior. Porque eu fiquei com meu pai quase 2 anos acompanhando ele nos períodos de internação dele, entre 2003 e 2005. E aí uma vez uma pessoa falou para mim assim, nossa, você é muito boa, você acompanhou seu pai. Eu falei, eu não sou boa, meu pai. Eu o amo, eu amava, eu o amo, é lógico que eu ia acompanhá-lo. Agora, uma pessoa boa, uma pessoa que faz isso, para quem não tem, não dá nada em troca. Não pode dar nada em troca. Isso sim é compaixão. Então, seguindo, mascarando a responsabilidade. E a gente, e falo por mim, viu, gente? A gente é bem hipócrita, né? Olha só, a gente fala como assim, como se fôssemos responsáveis. Devemos tomar cuidado para não mascarar a responsabilidade pelos próprios sentimentos com padrões de linguagem cotidiana. Uso dos pronomes indefinidos como algo e isso. E aí ele coloca: algo que realmente me enfurece é quando saem erros de ortografia nos folhetos de divulgação. Isso me aborrece muito. Isso que aborrece porque o uso da expressão estou, estado emocional, porque seguido de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Estou magoado porque você disse que não me amava. Estou zangado porque a supervisora não cumpriu a promessa que fez. Sempre o outro, né? Afirmações que mencionam apenas as ações dos outros. Quando você não me liga em meu aniversário, eu fico magoado.
entra naquilo que a Érica falou ainda há pouco, né? E será que eu ligo no aniversário do outro? Será que eu entro em contato? Será que eu mando uma mensagem? Será que eu pergunto se está tudo bem? Ou se eu também só entro em contato quando eu preciso de alguma coisa? A mamãe fica muito decepcionada quando você não come toda a comida. Ai, quantas vezes eu falei isso, e quem é mãe deve ter falado várias vezes. O papai vai chegar e vai ficar triste com você. E aí, o que que a gente tem que fazer? Ampliar a nossa consciência, relacionar o sentimento à necessidade. E aí vem a correção das frases anteriores, né? Eu me sinto realmente enfurecido quando erros de ortografia como esse aparecem em nossos folhetos de divulgação, porque eu quero que nossa empresa propague uma imagem de profissionalismo. Olha a diferença. Estou zangado porque a supervisora não cumpriu a promessa que fez, pois eu contava com aquele fim de semana prolongado para visitar meu irmão. O sentimento e o porquê, a necessidade. Agora, a supervisora não cumpriu o que combinou, por quê? Só para não deixar você visitar seu irmão? Quer dizer, o mundo gira em torno de você? Não, provavelmente aconteceu alguma coisa no cronograma da empresa e que ela não pôde te dar aquele fim de semana. Mas o nosso ego, o nosso umbigo, acha que o mundo gira no nosso entorno. E que a pessoa fez ou deixou de fazer para nos prejudicar. A mamãe fica decepcionada quando você não come toda a comida, porque eu quero que você seja forte e saudável. Olha que diferença. E aí, a gente que é pai, que é mãe, faz muito isso, né, com os filhos. Faça a distinção entre entregar-se de coração e ser motivado pela culpa. Papai e mamãe ficam tristes quando você tira notas baixas na escola. Você dá para a criança a responsabilidade sobre a sua felicidade, sobre a felicidade do pai, ou da avó, ou da madrinha. Faz isso que a madrinha vai ficar triste. E faz isso que a vovó vai não sei o quê. Gente, eu fiquei assim, horrorizada comigo mesmo. Quantas vezes que eu falei e fiz isso. E aí a criança, ela não faz pelo coração. Ela faz porque ela, para ela não se sentir culpada, para não deixar a mãe triste ou não deixar o pai triste. E aí são os adultos que vão crescendo com esse sentimento de culpa, de ter que ir agradando todo mundo, fazendo para todo mundo, para ninguém ficar triste. Então a gente vai sempre se entregando pela culpa, não pelo coração, nem não pela vontade realmente de fazer de uma maneira adulta. E aí eu me lembro dessa frase que você falou, Eric, em algum dos nossos encontros. Julgar os outros é uma expressão de nossas necessidades insatisfeitas. Não sei porque essa frase ficou martelando na minha cabeça, eu acho que você já falou. E é mesmo. A gente julga constantemente, né? Mas é algo dentro da gente que não está satisfeito. Igual você falou ainda há pouco, né? O que a outra pessoa deixou, o que eu preciso que a outra pessoa faça para me satisfazer? E aí vem um exemplo, né? Você tem trabalhado até tarde todos os dias desta semana, você ama o trabalho mais que a mim.
que pode ter sido um homem ou uma mulher, né, que falou isso. Você tem trabalhado até tarde todos os dias dessa semana. Você ama o trabalho mais que a mim. Nada mais é do que a necessidade de contato íntimo que não está sendo atendida. Só que aí o outro se sente o quê? Cobrado. Trabalho para isso, para aquilo, para você ter isso, para você ter aquilo, para manter a casa. E aí vem cheio de justificativa. E aí, quando nós expressamos as nossas necessidades, nós temos mais chance de satisfazê-las. E Marshall coloca 2 casos em que ele não cita no livro final, né? Mas ele cita ele faz uma pergunta para 2 grupos distintos, né? Com 2 situações. Primeiro exemplo são proprietários de terra e trabalhadores rurais. De que vocês precisam e o que gostariam de pedir ao outro lado em relação a essas necessidades? E aí, um trabalhador já gritou: o problema é que essas pessoas são racistas. Aí o agricultor: o problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem. Os 2 grupos tinham mais habilidade para falar o que os outros criticar, para julgar, do que para falar das suas reais necessidades, do que realmente eles precisavam, um do outro. O outro caso, que é uma situação parecida, de um grupo de israelenses e palestinos, que desejavam criar uma confiança mútua entre eles. E na aldeia tinha uma figura, Mukhtar, né, como se fosse um prefeito ali, uma figura de autoridade. Ele se refere ao outro grupo como nazistas, os compara a nazistas. Como que você vai conseguir uma conciliação, um acordo, uma parceria com alguém que você acusa de ser nazista? Não tem como. Começou tudo errado, né? Então, foram 2 casos aqui que ele coloca, que os 2 grupos que começaram de uma maneira totalmente de acusações, quer dizer, não chegariam a lugar algum, né? E aí uma mulher do grupo responde: o que você disse foi de uma insensibilidade enorme. Aí depois ele diz assim, né? Ela poderia ter dito: eu preciso de mais respeito no nosso diálogo, a gente chegar num consenso. Mas não, ela também acusou. É aquilo que a gente falou ainda há pouco. Eu acuso, você acusa, e nós ficamos em trocas de acusações. Hoje eu estava passando pela sala, eu vi, minha mãe estava assistindo, e eu vi algumas reportagens sobre agressões, né, físicas, por nada. Porque o lanche não veio igual, a pizza veio com cebola e não era para vir com cebola. Assim, a gente está se agredindo cada vez mais, porque simplesmente não conseguimos parar e olhar para as nossas necessidades, para os nossos sentimentos, para aquilo que realmente a gente precisa. A gente está dando importância para aquilo que é supérfluo. E isso já vem há muito tempo. Aí tem uma lista que ele coloca das necessidades humanas básicas, aqui as
já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, né, da necessidade básica. Depois eu coloco no grupo o link que tem a lista delas, tá? Que dor dói mais? A dor de expressar as necessidades ou a dor de não expressar? Não por acaso eu coloquei aqui a figura de mulheres, né? Porque é, ainda que seja difícil também, muito difícil para os homens, né? Até mais difícil de expressar o que sentem, né? O homem ele tem essa tendência de guardar, né? Mais ainda, virar mais. Mas as mulheres, elas já vêm de uma cultura que dá conta de tudo, de apaziguar tudo, de acolher todo mundo, de cuidar de todo mundo. Então, essa dor de não expressar aquilo que a gente tem, ela tem um preço tão alto que muitas vezes o corpo reflete. O corpo, ele fala aquilo que a gente não verbaliza. Eu tive câncer de tireoide. Então, eu falei no começo para vocês que eu tenho uma dificuldade em falar daquilo que eu sinto, principalmente quando eu estou contrariada e tudo. Mas o meu corpo falou para mim o preço que eu paguei. Então, assim, às vezes nós adoecemos, assim, temos dores de cabeça, dor de corpo, indisposição, e pagamos esse preço e às vezes nem sabemos por quê. Na minha, a gente precisa aprender a falar, a comunicar, falar com compaixão, com empatia, mas a falar. É necessário. É questão de sobrevivência. Nas relações pessoais, nas relações de trabalho, é, exatamente, Érica, é um veneno. A gente vai se matando aos poucos. E aí, a gente tem uma questão que ele trata aqui no livro, e nós acreditamos que nós, mulheres, às vezes até mais, somos responsáveis pela felicidade alheia. E nos esforçamos a todo instante para agradar a todos. A gente quer agradar a amiga, a gente quer agradar filhos, quer agradar marido, quer agradar todo mundo, pai, mãe, todo mundo. E mesmo assim não nos parece felizes, fazemos qualquer coisa para que fique. Eu conheço avós que compram o que não podem para agradar, né? Netos e tudo, achando que isso vai resolver. E não vai. E aí, o Marcos chama isso de escravidão emocional. Nos relacionamentos, namoro, tratamento, tudo, essa escravidão emocional, ela traz um peso tão grande, porque estou namorando alguém e eu quero a todo custo que essa pessoa seja feliz,
vai chegar um ponto em que se eu não conseguir fazer com que essa pessoa seja feliz como eu quero, Soraya, melhorou? Soraya, você tá com fone de ouvido? Tô. Coloca ele um pouquinho mais próximo de você, porque tá falhando, tá ficando baixo o seu áudio, tá bom? Melhorou? Melhorou? Ainda não. Melhorou? Você consegue deixar ele assim, mais próximo, assim, ó, de você, da sua boca? Que? Isso. Agora sim. Então, olha só. Eu, então, assim, nesses relacionamentos, quando a gente não consegue fazer o outro feliz, e a gente quer a todo custo fazer o outro feliz, isso pesa. E chega um momento, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar, porque eu não consigo mais. A gente se torna escravo daquilo, de querer fazer a todo custo o outro feliz. E se o outro não está feliz por algum motivo, a gente se penitencia. E pesa para o outro isso. E aí acontece o distanciamento. Então, nós somos escravos e nós também escravizamos o outro. Porque o outro fica dependente dessa nossa obsessão por fazê-lo feliz. Aí a gente vem num segundo estágio, quando a gente se dá conta de que, opa, estou fazendo muito pelo outro, fazendo demais pelo outro. Não quero mais. Quero agora cuidar de mim. Eu passei bem por esse processo. Até que um dia meu filho falou: mãe, solta as pedras. Tá tudo bem, já pode soltar as pedras. Aí o que que a gente faz? E ele cita um exemplo até, inclusive, da filha dele. E aí que a gente tem que buscar o que? O equilíbrio, né? Aí a gente vem num, numa fase ranzinza, que ele chama de ranzinza, né? Da raiva. Sentimos raiva porque não queremos mais nos responsabilizar pelos sentimentos dos outros. Ah, é o chamado F, né? Cientes, quando a gente toma consciência do alto custo para nossa alma, dela ficar em segundo plano, né? A fase desagradável, aí a gente quer falar o quê? O problema é seu, se vira. Não quero saber. Ficar na minha. Vou cancelar. E aí, é legal esse momento. É legal, é bom esse momento de tomar essa, né, essa postura de nem, só que assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aí o equilíbrio vem, e ele cita no livro o exemplo da filha dele, né, em que ela sempre se comportou de uma maneira, enfim, educadinha, boazinha, que falava assim, né, e ele conversou com ela e explicou para ela se posicionar. E ela foi para a escola de macacão e o diretor chamou a atenção dela, né? Falou que macacão não é coisa para menina. E ela falou para ele, F. E o diretor ligou para ele assustado, né? Ligou para o pai, óbvio, assustado do comportamento dela. Mas ele ficou feliz, que ela tinha entendido o que ele tinha falado. Aí ela só precisava, então, equilibrar, né? E amadurecer o modo de falar. E nós também estamos aqui aprendendo a amadurecer o nosso modo de falar. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, que é a libertação emocional.
quando nós assumimos a responsabilidade por nossas intenções e atitudes. Como é bom ser adulto, né? Porque somos adultos na hora de pagar contas, na hora de ir para o trabalho, na hora de fazer reuniões, na hora de ir para a escola, para a faculdade, reunião do filho, da filha. Mas nós não somos adultos quando vamos tratar dos nossos sentimentos, das nossas intenções, das nossas atitudes. Então, quando a gente vem nesse processo de adultecer, e a gente assume a responsabilidade por nossas intenções e atitudes, como, como fala a letra da música que a gente ouviu no início, né? Faz do seu jeito, vai cair, vai levantar, vai escolher, vai mudar de ideia, mas vai assumir. Eu sempre falei para o meu filho, ser adulto é poder fazer as suas escolhas, mas é arcar com as consequências delas. Só que o aprendizado de arcar e ser responsável pelos nossos sentimentos parece que é sempre, é para sempre, é eterna. Respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, culpa ou vergonha. Quantas vezes a gente não atendeu o outro, né? Por medo, por culpa, por vergonha do que o outro vai achar, do que os outros vão pensar. Quantas vezes a gente não vai contra o que a gente pensa para agradar o outro? Mas quando a gente aprende a fazer isso por compaixão, mas compaixão por nós também. Aí eu acredito que realmente é a libertação emocional que ele faz. Quando a gente declara com clareza o que necessitamos, demonstrando o quanto estamos empenhados na satisfação da necessidade dos outros. É o fazer o bem que a Érica falou ainda há pouco. O quanto eu quero me esforçar para entender, acolher e satisfazer a necessidade do outro. Mas, para mim, faço uma parte aqui, sempre vem a questão do essa compaixão, essa necessidade do outro, está de encontro com a minha, e Érica aí me corrija, ou faça um comentário se tiver. Porque eu não posso ter compaixão pelo outro se eu estou indo contra a minha necessidade. Então, eu concordo sim nessa satisfação, em satisfazer a necessidade do outro, desde que ela não seja contra o meu anseio. Então, gente, isso aqui é muito complexo, tá? Porque, assim, por isso que eu estou há 8 anos estudando e até agora eu não entendi essa parte. Estou fazendo um outro curso de final de semana para ver se eu consigo entender essa questão. Porque a compaixão significa dizer que você
sai do seu eu, sai total do seu eu, você não pensa em você, você não pensa nas suas necessidades, você pensa realmente nas necessidades do outro, porque isso é uma qualidade da sua alma, né, da nossa alma. Só que por que que a gente não consegue estar na compaixão, olhando as necessidades do outro? Porque nós estamos naquele paradigma da escassez. Ou a gente está no vítima e vilão, ou nós estamos no orgulho e no egoísmo. Por mais que a gente ache que a gente não tem orgulho, que a gente não tem egoísmo, a gente tem. E é por esses sentimentos que a gente não consegue chegar nessa compaixão. Porque quando a humanidade conseguir realmente se abster de si e olhar o outro, não que a nós não somos importantes, não é isso. É que nós vamos, naquele momento, deixar de ser a gente. Naquele momento, eu não vou pensar no meu, no que é bom para mim, não vou pensar na minha reatividade. Por que a gente é reativo? Porque a gente também quer conservar algo em nós, né? Nossa dignidade, nosso não sei o quê. Então, se alguém fala alguma coisa para você que você não gosta, automaticamente a gente vai lá e reage. Pá! Por quê? Porque a gente quer conservar alguma coisa em nós, o nosso eu, a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso ego. A gente não quer ser confrontado, né? Porém, se a gente entra num estado de compaixão, tudo que vem do outro não nos atinge. Tudo que vem do outro é só do outro, não tem nada a ver comigo. Então eu olho aquilo que está vindo do outro com compaixão. Essa é a dificuldade nossa. A gente não olha aquilo que vem do outro com reatividade, com o meu olhar. Não, eu olho aquilo que vem do outro, pensando como o outro, entendendo como o outro, imaginando aquilo que a pessoa é e sente, e aí eu recebo com compaixão. E aí não tem nada a ver se eu concordo, se eu discordo, não tem nada a ver comigo, aquilo que eu penso. Tem a ver com aquilo que é do outro e como eu vou receber aquilo do outro. Então é sair do nosso eu e entrar no eu do outro. E isso é muito difícil. Esse final de semana, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma catarse emocional no curso que eu fiz, a ponto da diretora falar assim: Érica, não vai embora, fica aqui, vamos conversar. Eu quero saber o que está acontecendo com você. Não só ela, como outras pessoas também. Por quê? Porque entrou nessa questão da compaixão. E detalhe, eles entraram na questão da compaixão e do fazer o bem. E aí, no contexto daquele curso, fazer o bem é muito além da compaixão, né? Muito mais além. E eu fiquei assim, confronto, eu fico com confronto até hoje, né? Mas a nossa missão aqui é aprender, ensinar, praticar, ensinar, aprender, praticar. É assim, a gente vai ficando nesse ciclo, né? E aí eu saí de lá chorando, eu passei o final de semana inteiro muda, calada. Por quê? Porque no meu íntimo eu fico no concordo e discordo. Não, eu não concordo. Não, eu discordo. Não, eu não concordo. Não, eu concordo. Não, eu discordo. E aí isso não faz a gente entrar na compaixão. E quando a gente para de olhar o meu eu e fala assim, tá, deixa eu ver o que tem do outro. Ah, o outro é assim. Ah, o outro é irritadinho. Ah, o outro é bravo. Ah, o outro é vingativo. Ah, tá, tem que nascer várias vezes. Eu já tô desistindo já dessa vida. Vou continuar fazendo isso porque precisa entrar na minha mente, mas é muito complicado colocar na prática. Só que o mais legal é que em alguns momentos a gente vai conseguir. Com algumas pessoas a gente vai conseguir. Com as pessoas mais simples, mais fáceis, mais dóceis, a gente vai conseguir. E se a gente conseguir uma única vez, é sinal que a gente vai conseguir, que a gente tem potencial para conseguir mais vezes. A única coisa que a gente vai precisar combater para a gente chegar nesse sentimento de levar a compaixão é combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo.
o nosso sentimento de conservação de algo, né? Conservar a minha integridade, a minha postura, o meu eu. Quando a gente conseguir se libertar disso, aí nós vamos estar num mundo feliz, sem violência. Porque aí ninguém vai agredir mais ninguém. Porque todo mundo vai ter se libertado do orgulho e do egoísmo. Aí a gente acende o planeta. Então a gente está fazendo a nossa parte, estudando, gente. Sei lá quando a gente vai conseguir. Não sei se eu ajudei ou se eu piorei mais a situação, gente. Desculpa. Eu, hoje, pensando sobre o tema aí, eu vejo talvez de uma forma mais simples aí a questão da compaixão, né? É, Pegando essa frase aí de respondemos às necessidades dos outros por compaixão, nunca por medo, né? Eu poderia colocar essa frase também dessa forma: se a gente for responder à necessidade do outro, será por compaixão, nunca por medo, nunca por culpa ou por vergonha, né? Então, a gente não é obrigado a atender as necessidades dos outros e nos prejudicar, né? Então, tem que ter a sabedoria, né? O bom senso aí de saber ouvir o que o outro necessita e eu digo que eu necessito. Se é possível, as duas necessidades serem atendidas melhor, né? O ganha-ganha. Se eu consigo atender a necessidade dele, ele não consegue atender a minha, é uma opção minha atender a necessidade dele, e se eu for atender, será por compaixão, não porque eu tenho medo de alguma punição, não porque eu estou me sentindo culpado, e não porque eu vou ter alguma vergonha, eu tenho vergonha de não atender o pedido da pessoa. Eu vou atender porque eu quero, porque eu escolho, porque eu vou fazer isso por compaixão. E uma forma de entender a compaixão, que eu já aprendi, diferenciando um pouco de empatia, de simpatia, né? Compaixão é muito o que foi falado né? A Erika comentou de ser altruísta, né? Compaixão, a imagem que eu faço, que eu aprendi é atravessar a ponte, né? Compaixão é ter uma atitude, né? Uma coisa é você ter a empatia, nossa, o pessoal sofreu lá com a enchente em tal lugar, né? Que ruim, né? Você ter essa empatia, né? Porque você sente que se você estivesse no lugar deles, né? Você ia ficar, né? Muito preocupado também com a família, né? Com os entes queridos, né? Agora, ter compaixão é ter uma atitude, né? Ah, eu me compadeço deles. Ah, então eu vou fazer uma transferência para alguma ONG, eu vou mandar a refeição. Isso é ter compaixão, é ter uma atitude. Você está vendo uma necessidade que você pode atender e você faz isso por escolha e você tem uma atitude, né? Então, é uma forma de ver a compaixão. E a história do bom samaritano, né? É um bom exemplo, né, de um compaixão que pega um pouco pelo lado que a Erika comentou, né? O bom samaritano, diferente de outras pessoas que passaram por ali e ignoraram a pessoa caída, né, que havia sido roubada, ele não, ele para, ele deixa um pouco a necessidade dele, a qualquer pressa que ele tinha de chegar na onde queria chegar, né? Ele deixa um pouco a necessidade do dinheiro que ele tem, ele gasta um pouco do dinheiro dele para deixar lá na hospedagem, né? Então, compaixão é ter atitude, né? Então, como eu aprendi sobre a compaixão, separando um pouco de empatia e de simpatia, né? Então, eu fiquei com essa definição de você agir porque você escolhe e, como eu falei, você vai ter uma atitude, né? Você está vendo a necessidade, vai ter uma atitude, né? Não levo tanto pelo lado, assim, de se anular, por mais que muitas pessoas compassivas, às vezes, se anulam, né? Então, as pessoas se anular, será que ela vai poder ajudar outras pessoas depois? Se ela se anular demais, né? Se ela não cuidar de si, ela vai conseguir manter a compaixão dela, né? Então, eu vejo que também é bom senso, é sabedoria, né? É isso aí. No capítulo que vem, eu acho que é sem ser nesse ou no próximo, ele fala o seguinte: às vezes a gente não tem condições de ser compassivo, porque no fundo, quem está precisando da compaixão somos nós, quem está precisando da empatia somos nós. Então a gente precisa entender também qual é o momento que eu tenho condições de ser, né? E aí, quando eu não tenho a compaixão com o outro,
é porque eu preciso de autocompaixão. E aí a gente tem um tema só para falar sobre autocompaixão. Né? Então, assim, e a compaixão, ela vai nesses dois sentidos. O que o Márcio falou, um pouco do que eu falei. E aí, gente, por isso que cabe o autoconhecimento. Para a gente conseguir entender, o autoconhecimento vai nos ajudar a entender qual é o nível de compaixão que eu dou conta. É aquela compaixão de, eu estou com pressa, mas eu consigo me abster de mim agora e cuidar desse outro e tudo bem. Vai ter momentos que a gente vai precisar trazer aquela outra compaixão. Poxa, eu não estou entendendo por que essa pessoa está fazendo isso, mas eu vou procurar ter um olhar de compaixão com ela, mesmo que isso me doa. Uma questão de escolha de quem nós vamos ser na vida, como nós vamos posicionar. E não se trata de se anular, né? A ideia é a gente crescer como ser humano, né? Crescer e se desenvolver. E a compaixão, ela é uma das virtudes, né? Um dos pré-requisitos que a gente pode vir a desenvolver. É bem complicado, mas é possível. Não vai ser gostosinho não, gente. Eu estou tentando desenvolver uma compaixão agora numa situação bem específica. Eu acho que é por isso que eu surtei esse final de semana, porque é bem específico e é bem dolorosa, né? E aí a diretora falou assim: se você desenvolver a compaixão nesse caso, tudo vai passar. E eu falei: eu não consigo ainda, né? Ela falou assim: quando você conseguir, tudo vai passar. Né? Então, assim, então o que eu percebi? Eu não tenho condições de fazer a compaixão naquela situação. Ter o olhar, entender o outro, satisfazer o outro. Não tem. Porque eu preciso agora de autocompaixão para comigo. E aí, quando eu estiver me amando, me dando bastante amor, aí pode ser que eu consiga atender a necessidade do outro. Né? Então, assim, é um assunto bem complexo. E aí eu acho que essa libertação emocional se dá justamente nessa consciência disso que você falou, de que nem sempre eu vou conseguir. Eu não preciso conseguir a todo momento. Eu acho que é aí que a gente está liberto de fato. Vamos para os exercícios. E aí a gente Peraí, vai. deixa eu falar. Ai, desculpa, Ana Lu. Pode falar. Ai, é o seguinte, eu vejo também sobre a compaixão, só para concluir também, não tomar muito tempo, que, por exemplo, tá? Para mim é muito difícil não praticá-la, porque eu me cobro muito no sentido que na palavra de Deus, em Tiago 4,17, diz aqui: aquele que tem o bem em suas mãos e não faz, torna-se culpado da mesma. Então, às vezes, assim, ó, eu não estou podendo fazer, mas eu me viro em 3, 4, 5 e faço. Por quê? Porque depois eu faço o meu. Eu sou forte, eu aguento, eu faço para a pessoa. Porque eu não sei se eu vou estar aqui para ir lá fazer essa situação de novo para aquela pessoa. Ou se aquela pessoa estará nessa situação para eu poder ajudar. Ou se vai ser tarde demais. Então, eu acho que eu me cobro muito, entendeu? Se aquela situação se apareceu para mim naquele momento, eu abro mão de tudo e vou lá e faço. Mas aí até que ponto, né? Isso é baixa autoestima, né? E aí eu me questiono, será que eu tô ali implorando alguma coisa, não sei, deve estar no subconsciente, né? Não sei. Ou se realmente isso me condena na minha cabeça, olha, se eu não fizer pode ser tarde demais, depois eu vou me arrepender. Porque realmente eu vivo a minha vida tão intensa que, graças a Deus, eu, aos meus 45 anos, eu não consigo me arrepender de nada, nada do que eu fiz. Nada, porque tudo que eu faço bem pensado. É isso que eu tinha para agregar. Ô, Nalu, a verdadeira compaixão, o verdadeiro bem, né? O
bem que se pode fazer realmente para o outro é quando a gente faz ele sem interesse nenhum. É quando a gente faz o bem no limite das nossas forças, sem nenhum interesse. Se a gente tem algum interesse no nosso oculto, sabe aquele interesse no oculto? Eu vou fazer, mas porque amanhã vão fazer para mim. Eu vou fazer porque para gostar de mim. Eu vou fazer para as pessoas me acharem legal. Quando a gente tem essa intenção no nosso oculto que ninguém sabe, só nós não estamos fazendo de uma forma, vamos olhar aí, você olhou a Bíblia, né? De uma forma que agrada a Deus. Você está fazendo por interesse. E aí é uma coisa sua, né? É um interesse seu que as pessoas vão saber. E ser compassivo é realmente fazer aquilo para o outro, no limite das suas forças, se abstendo um pouco de você para ajudar, enfim, desde que você não tenha interesse nenhum com isso. Essa é a Eu digo questão. assim, quando eu me anulo, será que é esse meu interesse que está oculto? Porque eu vejo que eu tenho medo de não aparecer mais essa oportunidade de eu ajudar. E aí eu pequei, entende? Então, aí é que tá. A gente vai precisar entender qual é a motivação quando eu escolho ajudar. Qual é Olha, meu? olha o medo, olha o medo, olha o medo. Você está fazendo por medo, por culpa, é justamente o texto lá, né? Você não deve, se você está fazendo por medo, por culpa, você não está fazendo por compaixão. Olha o medo, olha a culpa. Se eu não fizer, eu vou me sentir culpada. Eu não vou, se eu não fizer, eu vou ficar com medo depois de sofrer alguma coisa. Olha só, tá se fazendo por medo, tá fazendo por culpa. Sim, mas se eu Verdade, não Marcelo. fizer, vai ser pior. Você não tá fazendo por compaixão. Entende? Mas o que É, que você acha que você Interessada. acha que pode acontecer na Lu? eu ser cobrada por Deus pelas coisas que eu deveria de ter feito e não fiz. Olha, estava nas tuas mãos fazer, por que que tu não fez? Porque nesse momento eu precisava fazer algo por mim, tá? Mas isso não era fútil. Como que eu vou, vamos dizer assim, pesar na balança o que que é o quê? Porque às vezes aquela pessoa tá me pedindo e não é tão necessário, eu só vou descobrir depois. Porque são abusados, que Deus que me perdoe, né? Aí Então, talvez, pode falar. tem embutido uma crença aí na sua colocação. Hum, Existe um Deus que pune. Então, se eu acredito que existe um Deus que pune, logo eu tenho medo de ser punida. Logo, sim, se eu não fizer, eu vou me sentir culpada se algo não acontecer. É uma crença. entendi. Deus não pune ninguém, ele é amor, ele é todo justiça, todo bondade. Ele não pune. Quem se pune é o próprio ser humano. Sim. Sou eu mesmo que estou me flagelando. Exatamente. Entendi. Obrigada. Márcio, complementa. Não, acho que é isso aí, né? Eu acho que a gente tem que refletir mesmo sobre isso. E a Ana Lu, eu acho que da próxima vez tentar mudar, né, essa forma de pensar, né? De pensar assim, não, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar porque eu não estou pensando em nada em troca, porque eu quero, porque eu escolho. Simples assim, que a pessoa está precisando, eu posso, eu faço isso por amor, né? Por compaixão, sem pensar em nada em troca, sem pensar que eu vou ser punida se eu não fizer. Vou fazer porque eu escolho. Eu escolho. Simples assim, quer dizer, não tão simples assim, né? Mas pensar dessa forma, né? Talvez seja por aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com a Bíblia. Por isso que eu estou fazendo um outro curso, gente, porque eu leio muito, né? A Bíblia, enfim. E aí, a minha crença, eu tenho uma crença: Deus pune. Se eu não fizer o certo, ele pune. E aí, eu estou fazendo esse outro curso que está me desconstruindo total, porque a tradução que foi feita em algumas passagens diz que ele pune. Então, a tradução quer que a gente se sinta culpado o tempo todo, que a gente tenha baixa estima. E aí você vai estudar um pouco mais, vai estudar filosofia, vai estudar outras questões, você vê que não existe isso, que não existe um Deus que pune, ele é amor. E aí a gente precisa se desconstruir e entender, uau,
Não, ele quer que a gente faça no limite das nossas forças, sim, mas ele não vai punir a gente por isso, se a gente não conseguir, né? Nós vamos ficar chateados com a gente porque a gente viu que a gente tinha capacidade e não fez. Por preguiça, enfim, porque existe uma consciência divina em nós. Toda a lei divina está em nós, basta a gente acessar, né? Ela mora dentro da gente. Então, a gente vai corresponder conforme essa lei interna, mas não o que o homem ou a religião fala, né? Então, é muito complexo isso, gente. No Reforma Íntima, eu vou colocar essas coisas no nosso livro Reforma Íntima. No ano que vem a gente vai continuar estudando um pouco mais sobre isso. Mas, assim, as crenças enraizadas de certas coisas, eu tenho, sabe? Vamos olhar para a gente com mais compaixão, conosco. Temas dos próximos capítulos, né, Soraya? Sim. Viu, Nalu? Eu acho que é muito aquela coisa assim que colocaram pra gente, que é a existência do céu e inferno. Se é bonzinho, você vai para o céu, se é mal, você vai para o inferno, né? Então, assim, essa desconstrução pela sua fala é grande no sentido de, como a Érica bem falou, esse Deus que pune não existe. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para sermos felizes. Somos todos irmãos, só que nós, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso entendimento parco, a gente não se deu conta disso. Então a gente vive em conflitos. Mas Deus, que é um só, ele não pune, ele não castiga. Ele é amor, tá bom? Tá bom. Na verdade, é tipo umas consequências, né? Plantou e colheu, né? É o que eu penso, né? Tu vai plantar para colher. Todo mundo é responsável pelas suas atitudes. É o que eu penso. E a Bíblia está ali com todas as orientações para que a gente tenha uma vida plena, uma vida com abundância. É o que eu entendo. Se não fez, tu vai fazer o quê? Vai colher aquilo que tu plantou. É o que eu entendo, entendeu? Eu acho que não seria tanto Deus punindo. Eu acho que não era esse o caminho. Eu acho que são consequências dos teus atos. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Sim. Mas quando você fala, e Márcio e Érica falaram tão bem, quando Não dá você para diz, ouvir. O microfone quando pode. você diz, quando você diz, eu tenho culpa do que acontece lá na frente, aí eu perguntei, você falou a referência a Deus, entendeu? Então, assim, aí a gente entendeu, eu pelo menos entendi, que você coloca esse Deus como julgador, né? E vai te punir. E aí agora nessa segunda fala, você diz, a gente colhe aquilo que a gente planta. Realmente, eu também concordo, não sei se eles concordam, mas assim, eu vou plantar aquilo que eu acho por bem plantar, e vou procurar plantar o bem, mas não por medo, entendeu? Não por medo de uma punição. É só isso. O caminho é esse, mas o porquê é que você precisa refletir. Entendi, entendi. Eu vou pensar bem. Como é difícil eu me expressar. Mas é bem difícil. Não é fácil para ninguém. Tudo bem? Vamos fazer os exercícios então? Vocês me ajudam? Então, vamos dizer sim ou não se a pessoa assume ou não a responsabilidade por seus sentimentos. Quando ela diz, você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião. Essa pessoa ela está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos? Pode colocar no chat.
Márcio, não, Nalu, não. Isso aí. Sinto raiva quando você diz isso, porque quero respeito, e seu modo de falar me soa como um insulto. Né? Essa pessoa ela está assumindo sim, o porquê dos seus sentimentos. Eu me sinto desiludida quando você chega atrasado. Eu me sinto desiludida quando você chega atrasado. O Márcio colocou não, a Ana Lu colocou sim. Não, né? Para exprimir necessidades ou pensamentos relativos a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: eu me sinto desiludida quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. Estou triste que você não venha jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. Sim, né? Ela assumiu, a pessoa assume aí a responsabilidade pelos seus sentimentos, né? E uma noite romântica e no fim não aconteceu. Estou decepcionado porque você disse que faria aquilo e não fez. Não, né? A pessoa não assumiu a responsabilidade. Ela poderia ter dito: fiquei decepcionado quando você disse que faria aquilo e depois não fez, porque eu gostaria de poder confiar no que você disse. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. Márcio, sim, na sim. Sim, né? Aqui ele está assumindo que está desmotivado, né? As coisinhas que as pessoas dizem às vezes me magoam. Não, né? Ele poderia ter dito: às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado porque quero ser valorizado, não criticado. Estou feliz porque você recebeu aquele prêmio. Estou feliz porque você recebeu aquele prêmio. O João não, a Ana Lu não sei. Não, né? Fiquei feliz, seria o melhor, né? O que a CNV pede. Fiquei feliz quando você recebeu o prêmio, porque eu esperava que você fosse reconhecido por todo o trabalho que dedicou àquele projeto. Fico assustada
quando você levanta a voz. Não, mas não. Não. Fico assustada quando você levanta a voz. Não, né? Ela não está assumindo a responsabilidade. Estaria se dissesse, fico assustada quando você levanta a voz, porque penso comigo que alguém pode se magoar e preciso ter a certeza de que todos estamos seguros. E a 10ª, estou grato pela carona que você me ofereceu, porque eu precisava chegar em casa antes dos meus filhos. Sim, né, gente? A pessoa está grata e disse o porquê que está grata, né? Então, ela assumiu a responsabilidade pelos seus sentimentos. E aí, aqui, eu assisti essa semana um filme, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, sobre o Divaldo Franco. E no final, já quase no final, eu ouvi esta fala: faças a tua parte, siga amando. Ao final desta jornada, perceberás que as pessoas, os problemas, até mesmo este mundo, nunca existiu como você os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluires enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia deste corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Joana de Ângeles, que é a mentora de Valdo Franco. É isso, gente. Muito obrigada. Oi, pessoal. Ai, como que vocês terminam o nosso encontro de hoje? Eu estou aqui arrepiada porque esse filme, ele é o meu combustível semanal. Eu assisto ele a cada 15 dias, às vezes uma vez por semana. Porque quando eu penso em desistir, porque não é fácil ser empreendedora, não é fácil fazer todas as coisas que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Estou sozinha por enquanto. E aí eu assisto para poder realmente pegar essa base dessa história, dessa pessoa que é real, uma história real. O nome do filme é Divaldo Franco, O mensageiro. O Mensageiro da Paz. É. Esse filme, assim, mexe muito comigo. E eu sempre assisto. Quando eu tô caidinha, eu vou lá, assisto esse filme, respiro, oro e volto, né? Porque realmente, principalmente essa última frase que a Soraya colocou, é isso. Eu fico toda hora, quando eu quero cair, eu fico pensando, não, o meu próprio desafio sou eu mesma. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, né? E vou no meu limite, vou me respeitando, vou nos meus momentos. E eu saio daqui assim hoje, bem certa que nós estamos no caminho certo. É isso. Gratidão, Soraya.
Eu que agradeço a oportunidade, Érica. Eu assisti, é a segunda vez que eu assisto. E vou assistir mais vezes também. Vale Nossa, a pena. é. Quem mais gostaria de se expressar? Deixa eu tirar uma foto. A Nanu colocou que está mexida. O Márcio colocou alguma coisa? Ótima letra, não tinha visto a tradução, acho que é sobre a música, né? Peraí. Peraí, gente. Quem mais pode abrir a câmera? Abre a câmera para aparecer na foto. Pior que hoje eu me arrumei toda para vir para a aula, comprei brinco no sábado, fiz chapinha, fiz as unhas. Ai, meu Deus, eu tô um caco, não vai dar para abrir a cama. Não vai dar, eu tô com febrão, não dá. Tudo bem, Que amor. coisa, né? O dia que a gente se arruma toda, fica assim, né? Fazer o quê? Tudo bem. E a Edna tá cheia, ela fala hoje. Congelado, Caio. Congelou o meu ou o da Edna? Ou foi só para mim, não sei, né? Parecia que você tinha congelado. Congelei mesmo. Edna, cadê tu, mulher? Edna quietinha. Oi, gente, boa noite. É que eu não consegui chegar no horário, eu estava no outro compromisso, aí eu pego o bonde andando, embora eu tenha acompanhado os vídeos, né? Mas é sempre um desafio, né? Eu tive uma situação na semana passada, vocês estão falando de compaixão, né? E, nossa, como é difícil, né, lidar com os sentimentos, né? Eu tive que tomar uma decisão de dispensar a cuidadora da minha mãe, né? Porque a parte emocional da minha mãe também conta, né? E ela não estava sendo tão bem cuidada. Isso já vinha a gente arrastando por um tempo, por dó da pessoa, por saber que ela está precisando do trabalho. Então a gente ficava entre a situação da necessidade dela e da nossa, né? Aí chegou um momento que não dava mais, eu tive que tomar essa decisão. E se eu não tomo, meus irmãos não tomam, né? Aí eu tive que fazer isso. Foi na sexta-feira retrasada, eu fui com cheia de dedos, né, para colocar essa situação para ela. E eu já estava esperando a bomba, né? E realmente ela começou a me agredir verbalmente, dizendo que eu era uma filha desnaturada, que eu abandonava minha mãe. Ou seja, ela foi tomada pela raiva, né? Porque ela não esperava ser dispensada, né? Mas é uma necessidade que a gente tinha e eu expliquei para ela, né? Porque nós tivemos que cobrir, né, as faltas dela, de 21 faltas, né? E a gente teve que pagar duas vezes, né? Pagar uma pessoa para cobrir e pagar nossa também caiu muito, né? Então a gente teve que tomar uma decisão. E foi muito difícil para mim, muito desafiador eu manter, né? Não de repente não dar uma resposta à altura de tudo que ela tinha falado. E eu acabei conseguindo me segurar e eu me senti muito bem por conta disso. Eu lembrei da CNV na hora, né? Falei, não, tenho obrigação de tentar, né? Então, eu acabei conseguindo contornar a situação e, bom, as coisas estão indo, né? Já trocamos a pessoa, logicamente que ela não está feliz da vida, porque ela está sem trabalho, mas é aquela coisa da empatia, né? Por mais que seja uma decisão difícil de ser tomada, né? Porque tem uma pessoa ali que necessita daquele trabalho,
E a gente se colocar no lugar da pessoa e tentar ajudar de uma outra forma também, né? E tentar entender essa raiva que ela sentiu e não responder da mesma forma, né? Então, foi assim, tão desafiador para mim. E se eu não tivesse conhecimento da CNV, talvez eu tivesse gerado uma discussão absurda ali, sabe? Então, sou muito grata também. Embora talvez eu não tenha feito da melhor forma, mas eu fiz com as ferramentas que eu tinha e que eu consegui na hora. Né? Então, é muito bom estar no grupo. E estar aprendendo um pouquinho, né? Um pouquinho cada semana, um pouquinho a cada situação que a gente se propõe a ser melhor, né? Porque se fosse anos atrás, era realmente uma, uma situação que já ia, sabe, ficar descambada realmente, né? Então, eu sou grata, viu? Muito obrigada mesmo. Legal, que legal, vamos saber. Alguém mais, gente? O João não pode, né, João? João, eu quero conhecer você um dia aqui, hein? Um dia que for possível, você dá um oi aqui pra gente. Nem que você for só falando, tá bom? Importante a gente criar essas conexões. Então, eu quero agradecer Soraya, Márcio, Edna, Nalu, João, por mais um encontro. O Regis falou que tinha que sair mais cedo, né? E aí, gente, a gente se vê na segunda-feira que vem. Na segunda-feira que vem é o 6º capítulo. Deixa eu só verificar aqui. Pedir o que enriquece a vida. Ah, então a gente já vai entrar nos pedidos. Viu, Ana Lu? Viu, Ana Lu? O Essa, quê? Não estou sabendo. não, na semana que vem nós vamos falar sobre os pedidos que enriquecem a vida. É, Hum, aí como é que é isso? a gente vai entender que nós precisamos pedir algumas coisas Que mistério. para que as nossas necessidades possam ser atendidas, porque não existe o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. E aí a CNV ela entra com a fórmula disso. Como você pode pedir aquilo que enriquece a sua vida? Como você vai pedir? Para quem você vai pedir? Né? É bem legal, Uhum. tá bom? Então não Tá bom, faltem. E aí a gente se encontra semana que vem, tá bom? combinadinho. Boa Páscoa para todos, boa Sexta-feira Santa, que vocês tenham uma excelente Páscoa, uma excelente renovação, né? De energia, de ânimo, de tudo. Obrigada, igualmente, Érica. Igualmente, boa Obrigada, semana a gente. todos. Obrigada. Fiquem com Obrigada, gente. Deus. Boa semana, Obrigada. boa Páscoa, boa noite. Boa Fiquem com semana, Deus. gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Um beijo. Fica com Deus. Beijos.